Apocalipse capítulo 11, verso de número 15. Vocês que encontraram, digam: eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra de Deus. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, todo-poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Amém, igreja que vai morar nos céus? Tome seu assento em nome de Jesus. Deus te abençoe. E eu peço toda a sua atenção agora, me encara bem dentro dos meus olhões aqui. Isto, desse jeitão. Se acomode no seu lugar e me encare bem dentro dos olhos. Eu tenho por mim que estamos vivendo um momento único na face da terra. E nós vemos que muitos sinais que estão contidos dentro da Bíblia acerca do arrebatamento têm se cumprido bem diante dos nossos olhos. Não é difícil você ligar a internet ou ligar a televisão e acompanhar que pelo mundo tem estourado guerras, rumores de guerras, doenças, perseguições, como eu acabei de citar aos irmãos. Mas a Bíblia deixa muito claro, e eu quero começar desta maneira para já avisar de antemão, que há um respeito da minha parte, do meu coração e da minha mentalidade em todas as linhas teológicas. E eu respeito muito quem segue outras linhas teológicas, mas queria tratar algo acerca na DCA aqui esta noite. E o que eu quero tratar aos irmãos é que a Bíblia deixa muito bem definido o que seriam sinais do arrebatamento e sinais da segunda vinda de Cristo. A verdade é que a Bíblia não mistura as duas coisas. E talvez a maior indicativa de que a última trombeta que é para o arrebatamento não é a sétima trombeta que é para a segunda vinda, está no versículo de número 15 em diante, no capítulo 11 de Apocalipse. Enquanto muitos têm acreditado que a sétima trombeta de fato é personalizada na última trombeta, eu apresento alguma diferença aos irmãos, e como eu disse, respeito todas as linhas teológicas e pensamentos, mas cabe a cada consciência acreditar naquilo que o Espírito Santo lhe guiar. Haja vista que isso não é um tema salvífico ainda dentro desta mensagem. Mas quando nós começamos a comparar a última trombeta com a sétima, nós percebemos que a última trombeta será no abrir e fechar de olhos, enquanto a sétima todo olho verá e toda língua confessará. A última trombeta é para resgate da igreja, enquanto a sétima é juízo para a terra. Na última trombeta Jesus vem como um ladrão, enquanto na sétima ele vem como general para assumir reinado na terra. Na última trombeta tu está na terra e vai para a glória. Na sétima tu está na glória e volta comandado por Jesus para governar a terra com ele. Então existe diferença entre a sétima e a última trombeta e não são a mesma coisa. Por isso, se existe diferença entre sétima e última, também existe diferença entre sinais de arrebatamento e sinais da segunda vinda. Tem coisas que estão acontecendo agora que são coisas para arrebatamento, não ainda para a segunda vinda. E eu fiz questão de definir esta diferença aos irmãos, para que vocês entendam que Jesus ainda está cumprindo o seu primeiro ministério. Ele veio 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário, foi para a glória, mas prometeu que um dia aparecerá nas nuvens para receber a igreja no arrebatamento. Ali finalizará o seu primeiro ministério e será iniciado o segundo ministério. Qual é o segundo ministério, pastor Jonathan Carlos? No primeiro ele vem como cordeiro para ser entregue ao matadouro. Só que no segundo ele não vem mais como cordeiro. Na segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá para governar a terra. E a maior diferença é que ele veio como cordeiro, mas virá na próxima vez como leão. É que se como cordeiro ele já fez tudo o que fez na face da terra, só tenta imaginar quando ele pisar na terra como leão da tribo de Judá. Eu é que não quero ficar aqui, eu quero estar seguindo ele quando ele voltar como leão. Se existe essa diferença entre os ministérios de Jesus, começamos a perceber que ele ainda está terminando o seu primeiro ministério. Para engrossar o caldo, para ficar tudo bem amarrado, para eu entrar naquilo que o Espírito Santo quer colocar no seu coração. É por isso que existe certo pensamento teológico, eu sei que todos aqui conhecem, que Pedro e João corriam atentamente até chegar à sepultura. Enquanto eles chegam, enquanto um corre na frente, olha, mas fica parado do lado de fora, outro entra
mesmo chegando após e ao entrar ao lado de dentro, ele vê que não havia só panos jogados no canto, mas também havia um lenço dobrado. Eu sei que isso aqui é coisa de ABD e todo mundo conhece, que quem fica de fora só vê os panos jogados no chão, mas quem entra por lado de dentro vê um lenço dobrado à parte, significando que o Senhor que se assentou à mesa ainda não terminou o que começou. Enquanto alguém que começa a comer na sua mesa, ou seja, começa um trabalho, ele não pronuncia o seu servo quando vai terminar o seu trabalho. Ele só pega o seu lenço e, se tiver terminado, embola o lenço, joga de canto e diz: terminei, não volto mais. Mas se ele dobra o lenço e coloca a parte, está dizendo: eu comecei, mas ainda não terminei, eu vou voltar para a mesa para terminar o que comecei. Então, se isso aqui que eu falei a vocês é verdade, Jesus começou 2000 anos atrás, cumpriu, entregou o sangue, já somos livres do pecado, mas termina no arrebatamento da igreja. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Se eu pude ensinar esse pensamento aos irmãos aqui esta noite, reatando o que eu falei alguns momentos atrás, respeito todas as linhas teológicas, porque isso não são temas salvíficos. Se é um tema ligado à graça ou a sangue do Cordeiro, aí a gente bate o pé no chão. Mas enquanto se alguém acredita se volta antes, depois, se é, se não é, eu não vou bater nesse ponto, porque sendo ou não sendo, todo mundo vai subir para a glória de um jeito ou de outro. Porque o que salva não é a nossa teologia, mas é o sangue de Jesus grandão da Galileia. E amém por isso. Mas se nós estamos montando esse contexto com muita calma dentro desses versos, percebemos que Jesus, enquanto ainda não cumpriu o seu primeiro ministério, vai encerrar no arrebatamento da igreja. Começamos a entender que esse capítulo 11, verso 15 em diante, sendo a 7ª trombeta depois da última trombeta, porque a 7ª é para a segunda vinda, então a 7ª ainda não aconteceu. Meu Deus, se nem a última aconteceu, imagina a 7ª que acontece depois da última. Se ainda não aconteceu, o que está no verso 15 em diante também ainda não aconteceu. É por isso que você lê escrito aqui, vocês leram comigo, está escrito aí na tua palavra, que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. O verso 15 coloca como num futuro. O verso 15 nos explana algo que ainda vai acontecer. O reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E depois que os 24 anciãos adoram, eles adoram com um louvor, e a parte B do louvor, quero chamar a sua atenção para iniciarmos um pensamento profético. Porque, Senhor Deus, tu assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. A pergunta que eu quero fazer a vocês é: se ele passa a reinar, quer dizer que não está reinando? Tá, mas não diretamente. Como é que ele está reinando então, pastor Jonathan Carlos? Porque esse reino a qual vos estou pregando é o reino que Cristo vem para a terra, para comandar a terra com vara de ferro. E só que eu abro um parênteses para abrir os olhos do que muitos às vezes até mesmo têm louvado. Eu gosto muito de um louvor e até mesmo canto, eu marcho nesse louvor. Mas tem um louvor que diz assim: e ele regerá as nações em amor, sim ou não? Só que o amor de Jesus é diferente. O amor de Jesus não é love, te amo, deita aqui que eu vou fazer carinho na tua cabeça. O amor de Jesus é: faz o certo porque o certo te salva. E se fizer o errado, a condenação está dada, tu vai para o inferno. Isso é amor. Amor não é passar a mão na cabeça. Amor na Bíblia não é sentir um arrepio ou ter um sentimento. Amor na Bíblia é: te fala a verdade para não te ver sendo destruído no fogo do inferno e do lago de fogo. É por isso que a Bíblia é quem diz e vai reclamar com quem escreveu. A Bíblia não diz que ele regerá as nações em amor. A Bíblia vai mais pesado. Está escrito aqui dentro que ele regerá as nações com vara de ferro. Irmão, eu sei que tem montado aí fora um Jesus que parece um hippie. Barbudão, cabelo comprido, paz e amor, perdoa tudo. Só que o que está na Bíblia é: se vara de ferro é vara de ferro, sim, sim, não, não. Ou aceita o que eu estou falando ou vai sofrer as consequências debaixo dessa vara. É assim que Jesus vai governar quando voltar. Pensou que ele ia governar com paz e amor? Paz e amor é só para quem obedece a palavra dele. Quem não obedece se faz e se torna inimigo daquele que tem a vara nas mãos. Isso aqui, só esse pensamento já dava outra linha teológica. E eu não estou com pressa de passar por isso aqui. Eu quero que tudo é glória se tu entender o que eu estou pregando. Qual é outra linha teológica para você engrossar esse caldo, pastor? É que a tratativa de Jesus com quem está na presença é diferente de com quem está fora da presença. Não porque ele deixou de amar, porque ele também ama quem está fora. Só que muda o nível de relacionamento. Então tem certas portas que se abrem para quem está na presença,
que nunca vai abrir para quem está fora. Tem bênçãos que chegam para quem é filho, que nunca vai abrir para quem ainda não se tornou filho. Pastor, por quê? Porque ele não vai entregar para quem não obedece a palavra. Ele vai entregar para quem está debaixo da obediência da palavra. A maior prova do que eu estou pregando, do que eu estou falando, eu vou tirar a responsabilidade das minhas costas, vou jogar para a Bíblia. É que tem muita gente cantando de galo, principalmente na Bíblia, dizendo que é filho de Deus. Aqui o dedão. Nem todo mundo que está na terra é filho de Deus. Pode cantar, pode pregar, pode falar, mas a Bíblia diz que só é filho de Deus quando ouve a palavra, cumpre e bota dentro da vida para poder praticar. Se a palavra entra aqui, sai aqui, não pratica, pode rodar, pode pular, pode glorificar, não é filho de Deus. Agora, engraçado que tem gente que não roda, não pula, não sapateia, mas a palavra entra, desce no coração e faz. Esses são filhos de Deus. E olha que eu rodo, pulo e sapateio, então posso falar isso aqui. Porque avivamento, se estamos numa segunda de avivamento e quero começar agora, não é definido pelo quanto eu rodo, pulo e marcho. Porque isto é o final de algo que já começou na minha vida. Se eu marcho, pulo, rodo, pulo e marcho, porque tenho a alegria da salvação na minha vida. E por isso que a gente tem que rodar, pular e marchar mesmo. Você estava na mão do diabo, não vai pular aqui para Deus. Você estava na mão do capeta, tua mão levantava para o diabo, não pode levantar aqui para Deus. Lembra quando tu saía na sexta, só voltava na segunda? E eu vou falar, rasgar, teu nariz estava todo entupido, tu toda bêbada, vindo pelos cantos da rua, o demônio te catava onde queria. Aqui o Espírito te convida para entrar e tu fica resistindo. Teu corpo já está lavado no sangue do Cordeiro e até ele tem que adorar a Deus aqui dentro. Mas eu entendo que isto é o final de um culto que já começou. E um culto racional a Deus é um culto que não é guiado por sentimentos, mas por decisões. É por isso que cada glória que a gente dá, tanto no louvor quanto na palavra, é porque nós ouvimos a palavra, raciocinamos. Então avivamento não começa aqui. Avivamento começa aqui. Porque eu não sinto para adorar, eu raciocínio, entendo, adoro, depois eu sinto. Eu vou mastigar para ser mais fiel e eu estou entrando na 7ª trombeta. Se a adoração fosse guiada por sentimentos, o tabernáculo não era organizado do jeito que estava. Porque quando o sacerdote entrava para dentro para alcançar a arca da aliança, antes tinha que passar pelo altar do incenso, que é a adoração. Então não é sentir a presença da arca para ir para o altar adorar. É adorar, porque isso é decisão para depois sentir a arca. Então não é o sentimento da presença que guia a adoração. É o raciocínio da adoração que guia o sentimento da presença. Porque se Deus definiu que não é sentimento, eu vou jogar a peteca para a igreja que está me olhando de olho arregalado. Se Deus definiu, se Deus decidiu que não é sentimento que leva à adoração, aí eu começo a entender. Porque é que tem crente que entra quebrado dentro da igreja, esmiuçado, apertado, afunilado, porta trancada, sem saúde, sem dinheiro. Não tem sentimento para adorar. Se não tem, como é que está adorando? Porque raciocínio e entende o lugar a qual entrou aqui esta noite. E como Deus não vem entregar adoração para quem está aqui dentro, mas é quem está aqui dentro quem vem entregar adoração a Ele, então não sinto para adorar, eu adoro para poder sentir alguma coisa. Eu vou falar igual meu avô dizia, ele já dorme na glória, ele dizia assim: culto só é ruim se você quiser. É ruim por quê, vovô? Porque eu não sinto para adorar, eu adoro para poder sentir. Respeita meu avô de 90 anos com bigodão de português no rosto. Fala com ele quando tu chegar na glória. Foi ele que me ensinou estas coisas. Se nós entendemos que somos guiados pelo raciocínio, e o raciocínio gera o sentimento da adoração, começamos a compreender que dentro desta retórica, Cristo se manifesta de algumas maneiras. Esse Cristo se manifesta de algumas maneiras muito próprias. Muitos que estão na presença de Jesus, aqui eu sei que vocês são crentes, muitos que estão na presença não são filhos. É por isso que naquele dia vai ter muita surpresa. Eu digo sempre que a surpresa que vai ter na glória vai ser duas. A primeira, a gente vai olhar e vai dizer: tu veio? Eu não sabia que a tua igreja era de Deus. Era, porque Deus não olha a placa. A outra surpresa vai ser: cadê fulana? Não entrou? Não, pensei que entrava, mas não é placa que salva.
A igreja está contida dentro de placas. Tem um pouco aqui, um pouco na minha, um pouco na do Felipe, um pouco na do pastor Joel, um pouco na do pastor Jairo, um pouco na do pastor Pablo. Aí Deus vai entrar aqui, vai pegar um pouco aqui, um pouco lá na tua, um pouco na minha, um pouco na do Felipe, um pouco na do pastor Pablo, um pouco na do Joel, um pouco na do pastor Jairo, vai juntar e vai falar: placa não é igreja, mas a igreja está dentro de placas. Vem minha igreja, vem minha igreja, vem minha igreja, vem minha igreja. Se essas são as surpresas, começamos a compreender que muitos estão na presença, mas ainda não são da presença. Deus está mandando. Eu vou engrossar esse caldo antes de entrar com firmeza e de cabeça. Eu vou abrir um parênteses, que eu estou vendo alguns me olhando de olho arregalado, então lá vai. É como Moisés entrando na presença da sarça, que ele olha para a sarça, e vou entrar nesse negócio teológico de novo, mas não estou com pressa mesmo. Ele olha a sarça ardendo e diz assim: me virarei para lá para ver, porque está ardendo, pegando fogo, mas não com sono. Mas quando ele entra, ele ouve outra voz, porque a Bíblia é clara. Tem uma voz que sai do meio da sarça do anjo, convidando ele para entrar. Mas quando ele entra outra voz assumindo posição de comando. A primeira voz que chama é uma voz convidativa. É como uma voz que diz assim: entra, vem para mais perto, ora mais, jejua mais, lê mais Bíblia, vem para a presença, conhece a quem eu sou. Mas quando entra a segunda voz, passa a ser de comando. A primeira é convidativa, mas a segunda é ordenativa. Termina agora e voltamos ao capítulo 11. Por que a primeira é convidativa? Porque quem está falando a primeira é o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, e eu já vi gente sorrindo aqui porque sabe onde eu quero chegar, não é qualquer anjo. O anjo do Senhor não é Miguel, não é Gabriel, não é querubim, não é serafim, é maior que isso tudo. O anjo do Senhor é o mesmo que se apresentou na porta da tenda para Abraão. 3 homens, entre eles o anjo. Abraão pega esse joelho, dobra e vai adorar o anjo. Eu pergunto: o anjo recebe adoração, sim ou não? Segundo João em Apocalipse, não. Porque João foi adorar um anjo, o anjo falou: rapaz, levanta rápido. Deixa Deus estiver me adorando. Não, eu não recebo adoração, sou teu conservo. Se anjo não recebe adoração, pastor Igor Barros, como é que Abraão está adorando o anjo e o anjo está falando: adora mesmo. Dá glória mesmo, que tu sabe quem chegou aqui na tua presença. O anjo do Senhor é cristofania no Antigo Testamento. Eu ensinava adolescentes um dia na igreja, e eles disseram assim: pastor, pensei que Jesus apareceu só na cruz. Eu falei assim: não, no Antigo ele está toda hora. Eu vou mostrar a primeira vez que ele apareceu dentro da Bíblia. Aí eles: aonde ele? Aí eu disse assim: abre aí Gênesis capítulo 1. E disse Deus: haja. Ó Jesus aí. E Jesus está nos primeiros versos, está. Porque ele é o verbo que saía da boca, criava e se fez carne. Jesus está desde os 3 primeiros versículos dentro da Bíblia, só nós não percebemos. Quando ele se apresentava na terra no Antigo Testamento, antes da cruz é cristofania. Ministério tem começo, meio e fim, sim ou não? Eu digo que o ministério de Jesus começou no Jardim do Éden, na promessa. Estamos no meio, o fim é só no arrebatamento, o primeiro, depois inicia o segundo. Se nós entendemos que o anjo do Senhor é Cristo falando, quem convida Moisés para dentro da sarça é Jesus. É como se aquele anjo estivesse falando: vem Moisés, entra Moisés. Lembra, antes de você aceitar Jesus, vai doer, mas vai curar. Ninguém te obrigou a aceitar Jesus. Por que tu levantou a mão? Pode dizer que foi porque tu quis, ninguém te botou arma na cabeça para tu aceitar Jesus. Jesus só estava te convidando: vem, usando profeta, pregador. Mas quando tu entrou, Jesus parou de falar e passou a falar outro ser. Quem passa a falar depois que eu entro, pastor? No texto de Moisés, é Senhor com letras garrafais, que é Jeová, Yahvé. Só que Jesus é convidativo, Jeová é ordenativo. Sabe qual é a ordem de Jeová? É mais ou menos assim, meu amigo Felipe: não mandei você entrar. Entrou porque quis. Mas agora que entrou, a casa é minha, a regra é minha. Tira a sandália do pé. Tirar porque não quero, problema é teu. Entrou porque quis. A casa aqui é terra santa. Vai se comportar como eu mando se comportar. Fica debaixo da palavra. Ah, pastor Jairo, eu vou dizer. Tem gente que diz: por que eu não posso fazer o que o outro faz? Porque o outro não entrou, tu entrou. Por que eu não posso ir aonde a outra vai? Porque a outra não entrou, tu entrou. Por que eu não posso fazer o que o outro fala?
o que o outro veste, o que o outro sente, porque eles não entraram, mas tu pisou dentro da terra. Quem mandou? Agora que tu pisou, tira a sandália do pé, vai fazer o que Jesus manda, vai ir aonde Jesus manda, vai vestir o que ele manda, e se der glória vai descer melhor, não vão pensar que eu estou falando contigo. Você segue a partir de agora o comando que Jeová tem para você. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Com muita calma. Se nós entendemos que nós estamos num caminho muito distinto acerca de obediência ao Senhor Jeová, nós começamos a compreender que quem é servo se comporta de maneira diferente. Se comporta porque, pastor, voltei para Apocalipse 11, talvez não tenha percebido. Porque tu faz parte de um exército. Isso aqui é um exército. E deixa eu já te falar logo como funciona o reino de Deus. O reino de Deus não é democracia. Reino de Deus não é você manda de baixo para cima. É reinado. Tem um rei, um senhor que manda. E a ordem vem descendo a linha de comando até chegar nos soldados. Eu te pergunto o que acontece se um soldado entra em desobediência dentro do exército brasileiro. Vou nem falar que eu já vi que vocês entenderam, não é? Se tu está no exército, então se comporte como quem é de um exército. Só que tu não está no exército de baixo, tu está no exército do alto. E aqui o comando é do alto. Se nós estamos no exército, começamos a entender que quando Cristo se apresentar na 7ª trombeta, nós governaremos a terra com ele, o seguindo para governar. Quando nós compreendemos isso dentro da Bíblia, entendemos que é a partir desse ponto que os reinos passam a ser do Senhor. Eu quero entrar e começar a pregar agora. Por que o reino só passa a ser dele a partir desse momento? Já não é, pastor? Tanto é que quando Jesus estava na terra, ele reuniu os discípulos e disse assim: eu estou dando a chave dos reinos do céu. O que liga na terra, liga no céu. O que desliga na terra, desliga no céu. Sim ou não? Mas me parece que quando Jesus apresenta esse comando à igreja, e na inauguração da igreja através de Atos 2, me parece que Jesus está explanando a quem está aqui dentro que nós estamos em guerra como um exército. Existem 3 reinos guerreando, e eu ministrava isso um dia. Isso que eu vou falar, a próxima frase, na igreja que meu pai pastoreia. Existe um primeiro reino chamado reino do inferno. É reino. Tanto é reino que para ser reino tem que ter um líder, tem que ter um trono e tem que ter comandado. O inferno tem um trono, e Jesus falou: eu sei que aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás. Tem um líder que é o diabo, o líder rebelado. E tem os comandados que são os demônios que foram enganados por Satanás ou aceitaram a sua mentira. Agora também tem reino dos homens. Nós estamos em reino de homens. Tem presidente, governador, deputado. Nós estamos dentro de um reino. Em outros países tem reis. Em outros tem vice-líderes. Enquanto tem reino de baixo e reino médio, também tem o reino do alto, que é o Senhor que senta no trono, Cristo à direita, o Espírito Santo atuando na terra, anjos o adorando, 24 anciãos, como lemos no 11, os serafins voando, louvando santo, santo, santo. Então tem reino do alto, reino de baixo, o reino dos homens. O comando foi dado ao reino dos homens. Pastor, por que o comando foi dado a esse reino? Me parece que existe eu vou usar um português carioca, e todo carioca que é bom carioca vai entender. Parece que o reino dos homens foi pego no meio do tiroteio cruzado. Deus mandando um tiro de cima para baixo, o diabo mandando um tiro de baixo para cima, e no meio disso tudo estamos nós. Por que estamos nós, pastor? Permita-me adentrar para você compreender a guerra a qual estamos vivendo. E eu falei que ia falar acerca de chamada, e entro agora. Meu amigo pastor Felipe, eu lembro muito bem que um dia Jesus se apresentou-se dentro de um culto, pastor Jairo, chamado Batismo de João Batista. E ali pastor Pablo João apontou o dedo e disse: eis que ali vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João fala isso, ele já havia pregado dizendo que eu vos batizo com água, mas vem um após mim que vos batizará com espírito e com fogo. Eu ministrava um dia e eu volto a repetir. Não tenho nada contra outras linhas teológicas, porque esse ponto também não é salvífico. Mas eu acredito que esse fogo não é destruição. Primeiro porque quando João entrega que vos batizará com espírito e com fogo, ele não diz com espírito ou com fogo. Se é com espírito ou com fogo, ele está dizendo: escolhe se tu quer o Espírito Santo ou se tu quer o fogo da destruição.
Ou seja, quem tem o Espírito não vai para o fogo da destruição. Como é que tu está buscando cheio do Espírito, tu vai entrar no fogo do inferno? Não tem sentido. Então quando ele diz fogo Espírito e com fogo, ele está dizendo, ele vai colocar o Espírito e vai colocar fogo também. E se tu tem fogo e tem o Espírito, não tem como ir para o inferno. Como é que esse fogo que ele coloca em você te destrói se tu já tem o Espírito? E isto não é só português, também está mergulhado dentro do original textual. Então se ele define que é com, ele está dizendo que existem dois tipos de fogo. Por que ele está dizendo ali, eu estou falando de Apocalipse 11 ainda? Por que ele usa fogo para expressar que vocês receberão fogo? E entenda quem vocês são na terra. Ele usa a expressão fogo por causa da atuação do fogo. Quando o fogo pega um elemento muito mais forte como o ouro, ou o ferro, ou a prata, o fogo na sua paciência derrete o outro elemento, purifica. Então o que Jesus, ou perdão, João Batista está dizendo é, eu não estou dizendo fogo porque vai te destruir. Eu estou dizendo que Jesus vai lhe entregar algo que lhe purifica, que muda quem tu é, que muda teu destino, que te transforma numa nova criatura. Pastor, eu vou entregar o que eu estava conversando com uma amiga minha, muito amiga minha da minha várzea, Ana Clara. Está aqui minha vaza linda de Jesus, e ela vai lembrar que um dia nós conversávamos com a Ana Clara, e ela canta o hino, fogo não queima fogo, lembra minha vaza? E eu disse assim para ela, se tu soubesse a profundidade teológica do que tu canta, minha amiga. E ela, por que, pastor Jonathan? Eu disse assim, porque só tem um jeito de nós não sermos destruídos no fogo de Deus. Porque fogo de Deus é glória de Deus, não é Espírito Santo. Espírito Santo é óleo, óleo que sustenta a glória na igreja, fogo. É por isso que Moisés, eu vou construir, está olhando de baixo para cima, está vendo a glória de Deus no cume de um monte, está vendo como uma chama de fogo que arde, e o monte está estremecendo debaixo do fogo, porque glória de Deus é fogo. Agora a pergunta que eu faço, glória de Deus mata sim ou não? Mata muito. Ih, gostei do silêncio. Eu quero glória, pastor, quer mesmo? Cuidado, porque quem não está preparado para receber a glória, glória mata. E eu mostro na Bíblia que glória mata. Mata onde? Está Deus chamando, entrei, está chamando Adão na porta do jardim. Aonde tu estás? A pergunta que eu faço é, Adão correu por quê? Se pela retórica textual não é a primeira vez que Deus se apresenta no texto. Eu vou jogar rasgado, porque eu estou vendo olho arregalado. Deus é onipresente, sim ou não? Se é onipresente, não está em todos os lugares. Se está em todos os lugares, não está no esconderijo de Adão. Se está lá, não sabe aonde Adão está. Se sabe aonde Adão está, por que está perguntando onde está? Deus está perguntando onde está. Não é porque perdeu Adão, meu amigo pastor Joel. É porque pastor Felipe sabe aonde Adão está, mas só está chamando ele de volta. É como quem diz, Adão, não é a primeira vez que eu estou entrando. Eu me manifesto aqui, converso contigo aqui, mas hoje tu não está aqui. Por que tu está aí? Aonde tu está no português claro? Sai daí e volta, já te vi. Mas a pergunta que eu quero que tu pensa, que lembra que a adoração é racional. Por que Adão correu aquele dia, mas não correu nos outros? Porque aquele dia foi o único dia que ele se apresenta diante de Deus sem uma coisa que o guardava. Você acha, estou gostando do pensamento, que quando Deus entrava no jardim, abandonava a glória para não matar Adão? Eu vou jogar rasgado. Você acha que Deus está inteiro aqui, sim ou não? Não. Se Deus estivesse inteiro, estava todo mundo morto aqui agora. Deus só está mandando uma fagulha do que Ele é. E se uma fagulha é tudo isso, imagina Ele inteiro. Pastor, está Ele inteiro, então eu vou te mostrar na Bíblia que não está, e a gente faz o caminho todo de volta. Quando ele se apresenta a Moisés, e Moisés quer ver a face, o que ele fala para Moisés? Minha face tu não verá, porque ninguém pode ver e viver. Tu me verá de costas. Mas eu quero ver o rosto. Eu profetizo à igreja que um dia veremos na glória. Mas na terra tu só vê ele de costas, é graça. Pastor, e o tempo da lei? É quando ele tampa Moisés com a sombra. Sombra, tempo da lei, costas, tempo da graça. Rosto, segunda vinda e arrebatamento da igreja. Tu só vê na glória, porque só na glória tu tem corpo glorificado para aguentar a glória dele. Se ele apresenta a glória aqui, te mata, não porque quer, porque tu não aguenta. Se Deus não está aqui, vou vir fechando os parênteses agora inteiro. Só manifesta até onde você suporta pela porta da graça.
Por isso que ele não obriga ninguém a adorar. Ele procura os verdadeiros. Porque se ele te obriga, ele te mata. Então ele só vai de acordo com o nível. Adorou muito, manifesto muito. Adorou pouco, manifesto pouco. Por isso que o culto está bom para mim. Eu estou levantando a mão para dar glória. Se está ruim para tu, sinto muito em lhe dizer. É porque teu nível ainda está baixo. Começa a aumentar o nível para tu ver como ele não começa a se manifestar aqui dentro da igreja. Ele procura os verdadeiros adoradores. E eu sinto ele aqui procurando, varão. Aleluia! É hoje, Jeová. Meu Deus, vai ter vidas transformadas aqui. Deus vai disparar um gatilho na cabeça de gente aqui. Tu vai entender quem tu é na terra. Se Deus não se apresenta por inteiro, porque senão mata onde ele se apresenta. Como é que está se apresentando para Adão e Adão não está morrendo? Estou voltando no fogo para voltar em Apocalipse no reino. Sabe como é que Adão não está morrendo? A resposta sempre esteve dentro da Bíblia. Quando tu o criaste, apenas um pouco menor do que os anjos o criaste e fizeste, e de glória o cobriste e o coroaste. Esse versículo em Hebreus e em Salmo está falando de Adão, não de Jesus nem do diabo. Primeiro, quando tu criaste, Jesus nunca foi criado, então não é Jesus. Apenas um pouco menor do que os anjos o fizeste, então não é diabo, porque diabo era um anjo. Está falando de quem? Adão. E sabe o que o texto termina dizendo? De glória o cobriste. Olha o segredo do porquê Adão não morria na glória, que é fogo. Só não morre na glória que é fogo quem está coberto pela glória que é fogo. Só não morre no fogo quem está coberto pelo fogo. Era como se Deus entrasse no jardim e falasse assim: Adão, tu não vai aguentar minha glória, preciso te guardar da minha glória. Como eu te guardo da minha glória? Vou te dar ouro. Não, ouro derrete na glória que é fogo. Vou te dar prata. Não, prata derrete no fogo. Vou te dar madeira. Não, madeira é consumida pelo fogo. Vou te vestir de roupa. Não, roupa é consumida no fogo. O que resiste à glória? O que resiste à glória? O que resiste à glória? Ah, já sei. Fogo não queima fogo. Também glória não queima glória. Toma glória. A minha glória te guarda dentro da minha glória. De glória o cobriste o coroaste. É como se Deus pegasse Adão na criação e dissesse assim: toma glória para te guardar na minha presença. Por isso Adão correu aquele dia. Porque quando Adão pecou, profetas, teólogos, pastores, Adão fez isso aqui, ó. Me permite, posso tirar o paletó, pastor? É como se Adão tivesse feito isso aqui, ó. Quero mais glória, não. Perdi a glória. Quando ele perde a glória, uma voz entoa lá na porta do jardim: aonde tu estás? Quando ele ouve a voz, ele olha para si e diz: cadê a glória? Eu vou morrer na glória. Eu vou morrer no fogo. Ele vai me matar. Quer saber? Vou me esconder. Só que como ninguém se esconde dos olhos de Jeová, Deus chama na frente e diz assim: pode voltar aqui. Se fosse para tu morrer, tu já estava morto. Tu não está percebendo que eu estou falando contigo? Eu estou aqui, minha glória está aqui, tu não está morrendo? É mesmo, Senhor. Como é que eu estou na tua glória e não morro? Porque tu pecou agora. Ai, Jesus amado. E tu não está à toa aqui dentro do jardim. Quando eu criei o jardim, te coloquei para arar a terra, botar nome em bicho, cuidar da terra. Foi ou não foi? Multiplica a terra. Adão, a terra é minha. Eu dou a terra para quem eu quero. Adão, eu entreguei a chave da terra e do governo na terra na tua mão. Eu disse para você: vai cuidar da terra, vai cuidar dos bichos, vai botar nome em bicho. Adão, tu pecou. Adão, tu pegou a chave da terra e jogou na mão do diabo pelo pecado. Adão, não sou eu quem dei reino para o diabo, o reino era teu. Foi tu quem jogou na mão dele. Agora tu começa a entender como é que o diabo chega até Jesus e diz: foi-me dado, eu dou para quem eu quero esses reinos. Tu acha que quem deu foi Deus? Foi Adão. Ai, Jesus, vou chegar lá. A minha cabeça está borbulhando para falar logo. Mas quando Adão está na presença, Deus olha para ele e diz assim: tu deu, eu vou recuperar. Vai recuperar como? Se fosse para te matar, eu já tinha te matado. Mas eu não estou entrando no jardim. Comecei a entrar em tema salvífico, que isso aqui eu não negocio não, com teologia não. Eu não estou entrando no jardim para fazer plano B. Tu não me pegou desprevenido.
Não tem plano de emergência. Ele sempre foi o cordeiro preparado desde antes da fundação. Eu só vim apresentar o que já está pronto desde antes de tu ser criado. Pastor, quer dizer que Deus programou Adão para a queda? Não. E eu preciso bater nesse ponto para ficar tudo muito bem amarrado para chegarmos aonde Jesus mandou. Deus nunca programou ninguém para a queda. Mas mesmo não programando, sabendo que ia cair, trouxe a existência. Imagine se Deus só traz a existência a quem fosse dar certo. Tu estava aqui? Não estava. Eu era o primeiro a sair daqui. Porque quem mais fala, muito é cobrado. Agora, se Deus traz a existência até quem vai pisar na bola, vai sentir vontade de parar, sabe que vai falhar, por que traz a existência mesmo assim? Eu vou usar a minha vaza como exemplo. Você pode levantar aqui minha vaza linda de Jesus? E eu só chamo ela de vaso porque a Lodinha disse assim: tu és meu vaso na olaria. Eu disse: eu sou seu vaso, tu és a minha vaza na olaria de Deus. Eis aqui a minha vaza. Como é que eu sei se ela me ama ou não? Se eu forço ela a dizer que me ama, eu estou obrigando ela a apresentar amor. E isso não é verdadeiro. Amor forçado é estupro, não é relacionamento. É por isto que, como os arautos da presença do Senhor, ministros do Evangelho, nós não podemos estuprar a noiva do Cordeiro. Estuprar, como o pastor está falando de dinheiro? Não, espiritualidade. Se Deus procura, não sou eu quem vou te forçar a dar adoração a Ele. Não vou estuprar a sua espiritualidade. Se Deus procura, assim como eu procuro ela, eu não forço ela a dizer que me ama. Porque se eu digo a ela, diz que me ama, ela vai dizer que me ama. Mas não é verdadeiro. Agora imagina se eu não peço nada, ela vem até mim e diz assim: tu não pediu, mas eu falo, te amo. O que é mais verdadeiro para tu? Agora imagina se Deus só criasse quem fosse dar certo. O que Ele está dizendo para a criação é: não permito desavença. Se não permite desavença, é muito bom, todo mundo vai dar certo. Mas como é que a gente vai saber que o eu te amo é verdadeiro se tu não deixa a gente te negar? Eu vou perguntar de novo, que eu gostei do olho arregalado. Se tu só traz quem vai dar certo, como é que isto é verdadeiro? Tu tem que deixar quem vai dar errado também, Senhor, para saber que quando tu chama de verdade. Agora entenderam na direita, eu vou falar olhando lá para trás. Por isso, quando Deus chama a existência, chama quem vai falhar. Mas embora chame quem vai falhar, também já traz o Cordeiro, dizendo: tu vai cair, mas eu já estou com o Cordeiro. Obrigado, meu Avasa. Eu vou tentar ilustrar pastor Jorginho de Xerém, meu amigo. Quanto tempo, aleluia. Não alinhamos data, não está dando, mas vai dar certo em nome de Jesus. É como um pastor me ensinou uma vez, quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Lembra de Abraão subindo com Isaac de um lado? Cordeiro não se teletransporta, estou em Apocalipse ainda. Se não teletransporta, obrigado, homem de Deus. Como é que tem um cordeiro lá em cima? Então a indicativa, pastor, é assim: enquanto Abraão, Felipe, está subindo com Isaac de um lado, Deus está vendo a obediência dele e está dizendo: se tu sobe aqui, eu providencio aqui. Vem cordeiro. Vem Abraão, 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 vem cordeiro. Ele não providenciou porque tu merece. Ele só providenciou Cristo porque sabia: tem um povo querendo subir os montes, Moisés. Mas Deus já falou: não sobe, senão eu mato, porque senão tu não aguenta a minha glória. Mas avisa a DCA, Moisés, que se eles não podem subir para me alcançar, eu vou montar tabernáculo lá no meio e vou descer para alcançar eles. Emanuel, Deus conosco, é o nome dele, meu amigo. É por isso que ele diz: se vocês não podem subir, Jesus Brandão está descendo para a terra. Enquanto Jesus vem para a terra, ele libera um comando de mistério. Qual é o comando de mistério? Agora os reinos estão em guerra. O reino do homem está em guerra contra o reino de Jeová, porque se aliançou com o reino do diabo através do pecado. Deus não pode simplesmente entrar no reino dos homens e arrancar a aliança com o diabo, porque senão quebra a lei. Eu vou montar um pensamento diante dos teus olhos para seguirmos para Apocalipse. Eu sei que tu já viu filme de guerra. Quando um reino se aliancia a outro, se torna inimigo de um terceiro, o terceiro não pode simplesmente chegar no segundo e falar: cola do meu lado que a gente se vira contra aquele. Tem aliança.
Então é necessário desfazer a aliança daqui para formar aliança com lá. Ou tem aliança com o diabo ou tem aliança com Deus. Deus não pode simplesmente chegar e dizer, larga a aliança aí e vem para cá. Mas pode fazer um jeito. Qual jeito, pastor Jonathan Carlos? Quando Deus se apresenta a Adão no jardim do Éden, Deus está dizendo, Adão, a única maneira de tu não morrer no meu fogo, ou se tu guardasse isso, isso vai mudar a história da tua família, é se eu te vestir de glória. Aquele foi o primeiro dia que Adão se apresenta sem glória, por isso correu. Mas Deus não matou, ou a glória não matou, porque Cristo, tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para a cruz do Calvário. O que Jesus fez na cruz alcança passado, presente e futuro. Ou seja, tu nem tinha nascido ainda, mas o que Jesus fez lá já estava te alcançando aqui hoje. Adão, Abraão, Isaac, Jacó, José já tinha morrido, mas o que Jesus fez alcançou eles. E eu vou abrir um parênteses porque às vezes eu vejo gente brigando. Mas é engraçado isto aqui, que quando Jesus faz alcança passado, presente e futuro, então alcança até quem não era cristão. Não, pastor, alcança só cristão, mas Abraão não era cristão, Isaac não era cristão, porque cristianismo é o resultado de Jesus tocar a terra. Antes de Jesus não tinha cristianismo. Mas você percebe que Abraão está salvo, está na Bíblia, Isaac também, Jacó também. Então percebe que são só termos, mas o que salva é o nome de Cristo, o sangue do Cordeiro. Mas deixa aqui para outro dia, senão a gente vai ficar batendo cabeça dentro disso aqui e não chega onde Jesus mandou. Se nós compreendemos que Deus, veste Adão com glória, o que Deus está dizendo para Adão é, Adão, só tem um jeito de tu não morrer dentro da minha glória, que é meu fogo. É se eu te vestir de fogo. Quem é fogo não é consumido pelo fogo. Aí tu começa a perceber que o que João Batista apresenta não é destruição. É algo que reveste que Adão perdeu no jardim do Éden, que Jesus entrega através de Atos 2. Lembra que Jesus falou, ficar em Jerusalém, vamos ver que vocês são de Bíblia, até que do alto seja revestido de, e foram vistas por eles línguas repartidas como de, opa, então peraí, o que Adão perde, Jesus reveste na pessoa do Espírito. O que Adão perdeu de fogo no jardim, Jesus está revestindo de fogo em Atos 2. É o único jeito da glória não nos matar. Vai apertar, irmão, mas vai doer, mas vai curar. Quem não é desse fogo, morre dentro desse fogo. O fogo que é a glória passa a ser assassino ou matador destrutivo, quando eu não tenho esse fogo na minha vida para me guardar dele. Mas quando eu sou desse fogo, eu me torno sarça, que estou no fogo, mas não sou consumido por ele. Eu vou precisar falar mais. Eu vou engrossar o caldo, pastor. Serafins que estão cantando para Deus Santo, Santo, sim ou não? Tu confirmou, então tu já deu a resposta. Você sabe o que é serafim no original textual? Seres como de fogo, formados de fogo, ardendo no fogo, no meio do fogo. Aí tu lembra que eles têm 6 asas, sim ou não? Com 2 cobrem o rosto, com 2 os pés, com 2 voam. Voam porque não podem ficar parados. Não podem ficar parados porque dizem, não vou ficar parado na glória. Vou voar, vou marchar, vou correr, levantar as mãos. Cobrem o rosto porque dizem, não mereço olhar para esse fogo. Cobrem os pés porque dizem, não mereço estar nesse fogo. Não mereço ver, não mereço estar, por isso vou me mover para não ser consumido. A única maneira de não ser destruído no fogo de Deus é se tornar um ser como que de fogo. Eu vou escancarar, teologicamente falando, se serafim é feito como que de fogo, é por isso que fogo de Deus não destrói serafins, porque quem é fogo não é consumido pelo fogo. Entenderam? Na esquerda eu vou falar olhando para a direita. Se tu não é do fogo e quer tocar no fogo, o fogo te mata. Se tu é do fogo e toca no fogo, o fogo te conserva. Falei que vai apertar, estou começando a apertar. Dá para pregar de qualquer jeito, pastor? Dá. Dá para cantar de qualquer jeito? Dá. Dá para profetizar de qualquer jeito? Dá. Dá para ofertar? Dá para vir para a igreja? Dá. Só tome cuidado. Quem toca no fogo, mas não é do fogo, seja destruído no fogo. Agora já percebeu
que tem gente que anda em santidade, está no fogo, anda no fogo, tem fogo, carrega fogo. Alguém olha e fala, como é que está tudo dando errado, mas ainda tem presença? É porque fogo só amarra a vida de quem não é do fogo. Mas se tu anda na santidade do fogo, não será consumido nem destruído pelo fogo. Eu estou pregando para gente aqui, que está perguntando para Deus, Deus, como é que tem gente aí fora no Brasil, aqui eu sei que vocês são crentes, que faz, acontece, sobe o altar e ainda prega. Se preocupa não, o juízo já está dado. O fogo vai consumir quem não é do fogo. Mas quem é do fogo, a trombeta vai tocar e nós subiremos para adorar o dono do fogo lá dentro da glória. É remanuice, refaia. Eu não te pedi isto até agora. Você pode me dar esta chance? Sou pregador pentecostal. Pregador pentecostal é assim mesmo. Pega na mão do teu irmão. Me dá esta chance, vamos. Estamos num lugar de vivos. Dá uma balançada santa na mão desse crente do seu lado e diga, se prepare. Se tu ainda não é do fogo, pode se tornar do fogo hoje. Diga, o Espírito Santo não vai descer. Ele já desceu em Atos 2. Só fica apagado quem quer. Mas quem quer receber fogo de Deus na vida, anda no fogo, cheio do fogo, no meio do fogo, carregando o fogo. Precisamos desse fogo do Espírito. E é no fogo do Espírito que subiremos na glória. Eu não vou guerrear apagado. Quem vem guerrear comigo aceso no fogo. Eu vou deixar você dar glória, daqui a pouco eu continuo. É, varão. Tem um varão de fogo aqui. Quem pode, tome seu assento em nome de Jesus. Se preocupa não, estou olhando para o relógio. Sei aonde Jesus quer levar vocês. Quem me ouve mais um pouco, diga amém. Eu sinto Deus aqui, meu amigo Felipe. Sinto Deus, pastor Pablo, pastor Joel, pastor Jairo, pastor Jorginho, Regiane, minha vaza. Sinto Deus, meu amigo Igor. Nós estamos diante de um Deus de fogo. Quando João apresenta a vós sereis batizados, ele vos batizará com Espírito e com fogo. Ele está concretizando o primeiro ministério de Cristo. E eu estou falando isso desde o começo a vocês. Ele está dizendo como Cristo vai chamar vocês para batalhar esta guerra. Jesus não vai chamar vocês vazios, vai chamar cheios do Espírito. E se está vazio, ele vai entupir de Espírito para você guerrear. Não vai chamar apagado, vai te chamar como galho. E se tu tiver seco, é melhor ainda, que quanto mais seco, mais rápido o fogo pega. Eu estava conversando com o pastor Silvio, lá em Honório ontem. E eu fui ministrar lá e eu dizia assim, pastor, já percebeu que quando um cristão que veio de uma vida muito entregue ao diabo, eu vou falar escancarado, e uma vida que, meu Deus, coisas difíceis, ruins, quanto mais pecado cometeu, mais a graça superabunda. Aí quando a pessoa entra, é mais crente dentro da igreja. É diferente de quem já veio de berço, que às vezes quem vem de berço já está acostumado com manto. Mas quem vem, meu Deus do céu, é o que mais está aceso. Aí você percebe que quanto mais seco o galho, mais rápido o fogo pega. Se isto é uma verdade que eu estou entregando a voz, nós começamos a perceber e entrei aonde Jesus mandou. Estamos do meio para o final da mensagem. Quem ainda consegue me ouvir, diga amém. Então vamos lá. Raciocínio básico dentro disso. Quando João se apresenta liberando o ministério de Jesus, adolescentes, crianças, irmãs e irmãos, ele aponta para Jesus, meus irmãos que estão aí na portaria, e diz, eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus entra dentro das águas, é batizado, para que se cumpra toda a justiça. Isso aqui já é outro mistério, mas eu quero focar no que acontece depois. O céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, Deus pega esse dedo, chega onde ele mandou. A ponto dele diz assim, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. O tempo passa, Jesus é levado por esse mesmo Espírito Santo para dentro do deserto. Se passam 40 dias, Jesus finalmente sente fome. Chegamos aonde ele mandou. Estou costurando 40 minutos para falar isso daqui. Primeira tentação. Está com fome, vaso?
Estou com fome, 40 dias de jejum. Pega essa pedra, transforma em pão. Jesus olha para o diabo e, cão ruim, capeta nojento. Já entendi o que tu quer fazer. Tu derrubou anjo desse jeito, derrubou Adão desse jeito, quer me derrubar desse jeito também. Para anjo foi, é muita glória na mão de um Deus só, cola comigo. Para Adão foi, tu é livre para fazer o que tu quiser, come o que Deus não mandou. Para mim pega o poder que Deus te deu e usa para satisfazer a tua carne. Gostei do meu Deus. Nunca foi pecado Jesus transformar pedra em pão. Transformou água em vinho, multiplicou pão, qual o problema? O pecado está em quem está pedindo. Por que, pastor Jonathan Carlos? Porque quem está pedindo sabe o poder que Jesus tem. E eu quero deixar uma coisa muito bem clara a quem está me olhando de olho arregalado. Tem gente na igreja adorando a Deus que duvida do que Deus fala a respeito da pessoa. Deus sou muito pastor Igor Barros antes de eu ministrar a palavra. Pastor, por que duvida? É porque a porta trancou, porque faltou dinheiro. Então Deus mente, Deus errou cabeça quando te chamou, dizendo que vai fazer e acontecer. Mas Deus falou que ia abrir a porta, não abriu, então Deus mentiu. Que Deus falou que ia derramar azeite, não chegou, então Deus errou a cabeça. Não, ele derramou azeite, mas é muita aprovação. Então o profeta errou, no dia que era para te entregar, era para quem estava do lado, você assumiu a posição. Eu vou falar rasgado, Deus não erra a cabeça. Se o óleo desceu na tua cabeça, é contigo o mistério mesmo. Se ele falou que vai abrir porta, vai abrir e não precisa de parede para abrir porta nenhuma. Eu não estou vendo a parede. Quando foi que ele precisou ter parede para abrir porta? Ele abre porta sem ter parede, abre parede sem ter porta. E se as muralhas de Jericó estiverem em pé e não quiserem deixar tu entrar, ele rebenta a muralha inteira para você passar por cima. E tu está reclamando que a porta está trancada. Deus não depende de porta fechada só porque tu deu glória. Você lembra que Jesus não precisou que a porta tivesse aberta para se apresentar no meio dos discípulos? E de portas trancadas, Jesus apareceu e disse: Pai, seja convosco. Nunca precisou de porta aberta para fazer o que falou que ia fazer. Tu pode estar na tua pior crise, se ele falou que vai fazer, vai fazer. Estou começando a profetizar. Pastor, por que tu está dizendo isto? Porque muitos de nós não acreditamos no que Deus fala. Deus olha para tu e diz: tu vai ser missionária, tu vai ser pastora, vai ser pregador, ganhador de alma, vai ser empresário, eu vou abrir porta, vai ser doutor, vai ser médica, vou restaurar a família. E tu fica, será? Se tu soubesse quem falou, já estava saltitando, dando glória. Se ele falou, eu vou falar de uma coisa que tu vai compreender e a gente entra onde ele está mandando. Você assumiu 10 minutos atrás, lá no Jardim do Éden comigo, que ele é onipresente, sim ou não? Mas não é só fisicamente, é temporal também. Ele está no hoje, mas está no teu ano que vem, está daqui a 10 anos. Ele não vai, ele está lá. Então Deus que está aqui está lá também. É o mesmo pensamento, é a mesma consciência. Então Deus está lá na frente, Felipe. E eu sei que eu vou raspar nessa teologia, mas ainda é essa linha de pensamento. Deus está lá na frente, mas está aqui também. E daqui ele está dizendo: tu vai ser pastor, tu vai ser missionário. Aí tu, não sei nem falar. Ele, tu não está entendendo. Eu não estou dizendo que tu vai ser porque eu vou tentar te formar. É que eu já estou na frente. Tu já é aqui. Entendeu? Eu disse que tu vai pregar aí porque tu já está pregando aqui. Eu estou falando aí que eu vou abrir a porta porque ela já está aberta aqui. Eu estou falando aí no teu passado, que agora é presente, que eu vou restaurar a tua família, te levantar do monturo, porque aqui tu já está de pé, aqui já está restaurado, aqui já está aberto. É só tu que não chegou aqui ainda. E tu vai ficar duvidando se eu já fiz na sua vida? É só você vir caminhando para o que já preparei para você. Jesus, eu vou falar. Eu acho que alguém já me ouviu falando isso, mas eu vou provar na teologia que o que eu estou falando é bíblico. Tu já leu que ele quebra o arco, corta a lança e queima carro no fogo? Você percebeu que ele não quebra a flecha, ele quebra o arco? Por que ele não quebra a flecha? Porque se ele quebra a flecha, ele está dizendo: ih, cheguei atrasado, a flecha foi lançada. Só que como ele já está na frente, ele, opa, a flecha vai sair, quebra o arco. Entendeu? Corta a lança, por quê? Porque ele está vendo, a lança vai entrar, vai ferir ela, vai ferir ele, vai arrebentar ministério e família. Corta a lança.
queima carros no fogo. Por que queima carro no fogo? Aí você pensa que carro é esse que a gente dirige, mas 15 minutos eu termino. Não é carro que a gente dirige. É carros puxados por cavalos de guerra. O que ele está dizendo é, eu estou vendo a guerra que tu vai entrar. Só que eu vou te dar a vitória sem nem tu precisar guerrear. Antes do inimigo vir, já estou indo no arraial dele queimar os carros no fogo. Já estou indo na tua frente. Só vem igual Josafá, vem dando glória que eu vou dando vitória. Só vem igual Josué, vem rodeando, gritando que eu vou derrubando muralha. Só vem igual o povo de Israel, gritando que a vitória é nossa, que eu mando o anjo na frente para levar para a terra prometida. Eu já estou no teu amanhã. É por isso que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia! É, varão de mistério. Se eu estou pregando para vocês que ele já está no amanhã, voltei ao pensamento de Cristo, ligamos tudo agora, amarramos Apocalipse e a gente ora. Eu estou dizendo a vocês que Deus está no amanhã. Então, Satanás não pode ter esse poder de conhecer o futuro. Ele adivinha. Ele monta os pontos, vê para onde Deus está levando e eu acho que vai chegar lá. É por isso que eu sou muito, eu vou falar isso aqui, não é crítico, é observador. Porque quando Deus está falando, Deus dá detalhes do futuro. Como muito bem usou o pastor Pablo aqui esta noite. Pastor Pablo deu detalhes, vou fazer isso desse jeito e levar ali para isso aqui acontecer. Olha o plano de Deus. Isso é Deus falando. Agora, quando é diabo falando, ele solta, vai. Vamos tentar adivinhar. Cuidado com o que anda falando a respeito de Deus. Assim diz o Senhor, vê primeiro a profecia para receber depois. E eu testifico que como Deus usou o pastor Pablo aqui, ele também está falando na sua vida, que ele já conhece o seu amanhã e sabe para onde quer te levar. E se sabe para onde quer te levar. O diabo não sabia, eu vou falar rasgado, não conhecia os mistérios com o qual Cristo iria chegar até o propósito. Mas diabo conhecia qual era o propósito de Jesus. Deus nunca escondeu que ia vir um para pisar a cabeça dele. Lá no jardim Deus já falou, vai nascer um da semente da mulher, que vai fazer assim ó, na tua cabeça. Ó. Aí quando Jesus está sendo batizado, diabo nem precisa adivinhar. Deus já abre o céu e fala, é ele, meu filho amado, que me compraz. Deus colocou um alvo nas costas de Jesus, pastor? Não. Porque o mistério nunca foi acerca do diabo. Estou falando de reino e apocalipse. O mistério é se Jesus acredita no que Deus está falando. E teve gente que me olhou de olho arregalado. Jesus é claro que acredita, pastor. Mas Jesus não é robô, também teve decisão própria. São 3 pessoas que formam um único Deus. Cada um tem vontade própria e decisão. E quer ver como é que Jesus teve que tomar decisão de cumprir o que Deus falou? Eu tenho uma comida para comer, disse ele, que vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai que está na glória, entendeu? Aí mais à frente na oração antes da crucificação, Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, porque eu tenho uma. Seja feita a tua, porque tu tem outra. E oração não muda a tua vontade, alinha a minha vontade na tua. Entreguei uma chave, tu nem percebeu. Vou orar para Deus mudar. Tu vai orar para se alinhar no que Ele já preparou. Tu vai orar para Ele te preparar e receber o que já está pronto. Entende? Oração não muda Deus, te muda para o que Deus quer. Quando Jesus entrega isso, tu percebe. Jesus decide fazer o que Deus manda. Se Jesus não quisesse descer na terra, tu acha que ele ia deixar de ser Jesus? Não. É tu quem ia para o inferno, ele decidiu descer. Ele veio à terra. Terminei agora. 5 minutos e a gente ora. Olhe bem dentro dos meus olhos. Quem aguenta me ouvir 5 minutos, diga glória a Deus. Preciso encerrar esse pensamento. Jesus ouve a palavra, sim ou não? Esse é meu filho amado. Fariseus ouvem a palavra. Diabo também ouviu. Logo no capítulo seguinte, no deserto, o diabo aponta o dedo na cara de Jesus e diz assim, Deus está falando que tu é filho. Tu é filho mesmo?
Mas o diabo não está tentando Jesus porque duvida. Eu vou falar algo aqui que vai ter gente que vai regalar o olho. Tem gente que não acredita, mas o diabo acredita no que Deus falou a teu respeito. Tu nem acredita, mas o diabo está acreditando muito. É por isso que ele está guerreando desse jeito, para te travar. Tu fica duvidando, o diabo não duvida do que Deus fala. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe que quando Deus fala não mente. E quando o diabo ouviu Deus falar a respeito de Jesus, falou, eu imagino, não duvido. Mas será que ele duvida? Se tu és filho, prova. Pega o poder que ele te deu, transforma a pedra em pão. Se Jesus transforma, o que Jesus está dizendo é, eu duvido, mas eu vou provar que o que ele falou a meu respeito é verdadeiro. O diabo ia olhar para ele e dizer, ganhei. Tu duvidou do que Deus falou a teu respeito e precisa provar para a galera que é real. Tu não precisa provar que o que Deus falou é real. Se ele falou que vai fazer, não precisa ficar toda hora. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Se ele falou que vai te usar, não precisa. Eu tenho chamada, eu tenho ministério, Deus vai me usar. Abre a porta e coloca lá. Quando chegar a hora, ele mesmo se responsabiliza de te levar. Ele não te chamou? Então por que tu está duvidando, tentando ajudar ele? Ele não disse que vai abrir a porta, então por que tu está forçando a porta na frente dele? A hora que é para a porta abrir, ele mesmo abre. E a hora que é para a porta trancar, ele mesmo tranca. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Descansa teu coração na palavra do Senhor. Eu sei que tu conhece a palavra 4 minutos e terminamos. Que quando o diabo tenta Jesus, Jesus vence. Lembra como é que Jesus venceu? Nem só de pão viverá o homem. Viverá de toda a palavra que sai da onde? Eu não duvido do que Deus falou, não, diabo. Não vou te provar que o que ele falou é real, porque eu creio que o que ele falou é real e vai acontecer. 1-0 para Jesus. Diabo pega Jesus, leva num pináculo do templo e dá ordem aos teus anjos, porque está escrito, se lança daqui. Porque está escrito, dar a ordem aos anjos e eles te sustentarão. Aí Jesus olha para o diabo, também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. 2-0 para Jesus. Passei muito rápido por esta tentação, porque eu quero focar na terceira. A primeira é para te provar a intenção do diabo. A terceira é para ligar em Apocalipse e te mostrar porque é que Jesus não cedeu ao diabo. Diabo leva Jesus até um alto monte. Ligou tudo. Apresenta os reinos da terra. E disse, tu dobrar teu joelhinho para me adorar. Todos esses reinos eu vou te dar porque foi me dado. Adão me deu. Adão me deu e eu te dou. Reina comigo. Senta na cadeira comigo. Eu posso falar rasgado e vai ter gente que vai compreender o cenário brasileiro atual. Diabo é o único que faz promessa sem precisar de sacrifício nenhum. Te apresenta um mundo perfeito sem tu precisar fazer nada, é só dobrar o joelho para ele. Deus nunca pediu isso. Todas as vezes que Jesus fala, que Deus fala, perdão, vou te dar algo, tem um caminho tempestuoso para chegar nesse algo. Tem um processo, vaso. É de Deus, pastor Jorginho de Xerém. É por isso que tem muita gente aí pelo Brasil. Eu te prometo isso, eu te prometo aquilo. O único que promete sem sacrifício é diabo. Quem é inteligente entende o que eu estou falando. Ei, Jesus, por isso o Brasil está do jeito que está. Porque não querem sacrificar nada, mas querem o tudo. Aí tem gente que entende que tem gente que quer tudo sem perder nada. E vem que eu vou te dar, vem que eu vou te dar, vem que eu vou te dar, vem que eu vou te dar. Vocês são inteligentes, está entendendo? Vou mergulhar nisso não. Porém, Jesus não se dobra diante de Satanás. Por que Jesus não se dobrou diante de Satanás? Porque Jesus entende que Deus nunca vai dar nada sem sacrifício. A maior prova, por exemplo, parênteses aberto, 3 minutos estamos terminando, é José. Que quando Deus dá sonhos, mostra o destino, mas não fala o meio para chegar até lá. Eu falo, vai sentar na cadeira, não falou da prisão, não falou da traição, não falou do cuspe na cara, não falou da calúnia, mas chegou. Quando Jesus chama os discípulos para entrar no barco, disse, atravessa, mas não falou que tinha tempestade no meio. Ele só dá o destino, mas não fala o que tem no meio. Que se ele te conta o que tem no meio, tu nem entra no barco, tu nem sai do posto, tu nem sai de casa,
Tu vai falar, eu vou atravessar isso? Vou nada. Tem coisa que ele não conta como vai acontecer. Mas ele só te garante, já estou na frente, a vitória é nossa. Vem, vem, vem. Vai dar certo, só vem. Isto é ter fé no Senhor nosso Deus. Eu imagino Jesus olhando para Satanás e vou adorar, não. Por que tu não vai adorar? Porque está escrito, estou fechando a minha Bíblia. Somente ao seu Deus adorarás e renderás glórias. Vai ligar tudo, Jesus. Adão entrega para o diabo. Diabo pega o que a humanidade deu, tenta dar para Jesus, comprando ele de Deus. Jesus olha de volta para o diabo e não, diabo, tu não está entendendo. Eu não vim para fazer aliança contigo. Eu vim para entrar em guerra contra você. Eu não vou ganhar de você, eu vou tomar a terra da tua mão. O vaso entendeu. Eu não vim te pedir, eu vim arrancar aquilo que Adão colocou na tua mão. Aí o diabo começa, eu vou perder esta guerra, vou fazer de tudo para ele não subir. Diabo começa usando a boca de Pedro, vai não, tem pena de ti. Aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás, eu vou para a cruz, sim. É na cruz que eu vou arrancar a terra da tua mão. Enquanto ele está na cruz, alguém de baixo fala, se é filho de Deus, desce. Aí ele, não porque eu sou filho é que eu vou ficar. Até que ele abre a boca e diz, está consumado. Naquele momento ele arranca a chave da mão do diabo e diz, agora a terra é minha, eu dou para quem eu quero. Eu imagino, só porque tu levantou a mão para a glória, se cumpre aqui hoje o que ele falou para os discípulos. Eu tomei de volta o que Adão deu para o diabo e eu estou entregando na mão da igreja. A igreja é a autoridade no meio da terra. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Quem é capeta na nossa frente? Eu vou falar igual o pastor Marco Feliciano. Sai da frente, diabo, que a igreja está baixando. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Só porque vocês levantaram a mão para dar glória. Eu vou usar esse momento. Terminei de pregar agora. Vai baixando a mão e vai pegando a última vez a mão de quem está do seu lado. Ah, sim. Tu vai guerrear comigo agora. Vai guerrear como pastor. Quando Jesus grita, está consumado. A aliança que a humanidade tinha com o diabo quebra. É mais ou menos assim. Se Deus não pode arrancar porque tem aliança, então Deus manda um embaixador dentro do ninho do inimigo. Eu vou falar de novo porque eu já vi isso em filme. Eu estou em guerra contra ti, mas não quero te destruir. Mas não porque eu não tenho força para te vencer. Eu te aniquilo se eu quiser. Eu estou te dando chance de não ser destruído por mim. Aí eu envio o embaixador na frente para fazer paz contigo. Não porque tu me vence, é porque eu te destruo. Em outras palavras, eu estou tendo misericórdia de você. Aí Deus olha do céu, vê a humanidade com o diabo e diz, eu vou fazer guerra com o diabo, mas eu não quero aniquilar a humanidade. Aí ele diz assim, porque eu vou destruir a humanidade se eu entrar do jeito que estou entrando, eu vou mandar meu embaixador na frente para fazer paz com eles. E não julgando por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se. Assumiu figura de servo e andou entre homens. Aí vem Jesus, embaixador da glória, pisando na terra, dizendo, eu não vim aqui para destruir. Eu vim aqui para libertar cativo, levantar quem está caído, abrir olho de cego. Eu vim fazer paz com vocês. Quebra a aliança com o diabo e vem fazer aliança comigo. Aí quando a gente levanta a mão para Jesus, passa para o time do reino dos céus. Só que um dia a porta da graça vai fechar e só vai sobrar dois lados. Não vai ter lado dos homens, só vai ter lado do diabo ou lado de Deus. E quando a porta da graça fechar, cheguei aonde Jesus mandou. Se cumprir-se-á o que está escrito em Apocalipse 11, tu viu comigo? Quando a 7ª trombeta tocar. Jesus, eu vou ler. Se ouvirá grandes vozes no céu dizendo, Jesus não precisou adorar diabo para ter reino. Não precisou por quê? Porque o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Ele arrancou da mão do diabo e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos e para todo sempre.
Verso 16, varão, pode botar na tela que a gente termina agora. Eu quero te convidar a fazer o que estou fazendo lá dentro da glória. Quando a gente reconhece o rei, não pode ficar de qualquer maneira na frente dele. Olha o que os 24 anciãos estão fazendo. Eles estão vendo o rei e estão vendo o Senhor assentado à direita do nosso Senhor Deus, que é o rei de tudo. Os 24 anciãos olham e dizem, eu não posso ficar parado. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, levantaram, tiraram a coroa da cabeça, jogaram diante dele, prostraram-se o rosto e adoraram a Deus. Ponto 17, vaso, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O rei chegou na pessoa do Espírito Santo. Eu profetizo a esta casa espiritual: abriu portas e levantai as vossas cabeças, para que entre o rei da glória na pessoa do Espírito. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Quem é do alto não fica parado no dono. Quem é do alto não fica parado na presença. Quem é do alto marcha, prostra, adora, sapateia, guerreia da glória. Só quem é do reino do alto se comporta como quem vai morar na glória. Eu vou parar de falar, vou deixar você dar glória. É Mauíte, refaua. Eu sei como é que funciona esses mantos. Eu sei que vai ter gente aí. Talvez não aqui dentro, eu estou vendo todo mundo ligado. Mas depois que sai na internet é no mundo todo. Talvez tenha gente dizendo, só está pulando desse jeito que o instrumento está tocando, o pregador está gritando. Ah, é? Para provar que isto aqui é a presença do rei desse reino. Porque não é emoção humana que move racionalidade. Mas eu já preguei 1 hora de Bíblia racional para mover as nossas emoções em prol do dono do reino. Então segura tudo, meus amigos. Eu vou parar de falar também. Se é sentimento que comanda o manto, acaba agora. Mas se é racionalidade da palavra, olha o sinal de glória que ele dá aqui dentro desta casa espiritual. Jesus dá um sinal de glória para provar que ele ainda é rei. Isto é pentecostalismo, isto é presença, é quebrantamento de alma e de coração. Tu está na presença do rei, do reino dos céus. Abre a boca e adore a ele. Quem não falava em línguas há muito tempo pode falar agora. Sede renovada agora. Só Deus sabe como tu entrou aqui dentro. Receba a porção dobrada do teu rei. Eu disse que eu queria lhe convidar para a guerra. Terminei de pregar. Quero aproveitar que todos vocês estão de pé para orar. Orar por quê, pastor Jonathan Carlos? Meu avô dizia que crente não guerreia com revólver nem com faca. Guerreia com glória, aleluia, oração, língua estranha, marcha, adoração. Isso aqui é guerra de crente, ó. Lá fora estão falando, caluniando, batendo, a gente fecha a boca, vem quietinho. E diz assim, minha resposta não vai ser terrena, não sou do reino de baixo. Minha resposta vai ser invocar o rei do alto. Aí tu entra aqui e começa. Foi a semana toda, diabo guerreando contra mim na boca da invejosa, na boca do fofoqueiro, no ouvido do caluniador. Agora chegou a minha hora de guerrear. Aí tu começa, glória, aleluia, glória, aleluia.
Começa a invocar o trono de Deus e o rei se apresenta no meio da batalha. Se o reino dos céus e as chaves do reino, perdão, estão nas nossas mãos, demônios só ficam ligados na terra se tu quiser. Pastor, tá tudo dando errado, então vamos começar a fazer dar certo agora. Ou a chave está na nossa mão ou não está, vaso. Ou Jesus morreu por completo ou morreu pela metade. Ele não disse te entrego metade da chave agora e a outra metade depois. Tu não entende que tu não guerreia com a chave da terra. Tu chama a chave que está na glória, reino dos céus. E os céus entram na terra através de você. Pastor, por que é que os reinos virão a ser do Senhor? Porque o arrebatamento ainda não aconteceu, termina aqui. Enquanto a igreja está na terra, a igreja influencia o reino da terra. Mas quando a igreja subir, e se passar o devido tempo bíblico teológico, não vou me aprofundar nisto. Quando Jesus voltar, Jesus quem guerreia e comanda, irmão. Aí vai ser reino da terra, reino do céu, é tudo nosso. Está entendendo que tu é dono de tudo através de Cristo e só não percebeu ainda? Tu serve ao dono do ouro e da prata. Por isso eu quero lhe convidar a guerrear agora. Se crente não guerreia com faca nem com revólver, mas guerreia com glória, aleluia e oração. Terminei, estou olhando para o relógio e a gente vai para casa já já. Eu quero convidar tu a pegar essa santa mão que levantou para Jesus um dia. E se tu conhece a direção da tua casa, puder apontar para ela agora, faça isso. Não, se é guerra, vamos entrar na guerra. Eu dei uma volta na Bíblia para te explicar quem tu é no meio desta guerra. E agora tu vai ficar, tadinha de mim, Jesus, vê se faz alguma coisa. Não, tu é soldado. Começa a guerrear aí, porque tu tem muita coisa na mão para ficar de cabeça baixa na cara do diabo. Se o diabo está latindo, grita mais alto de volta. Eu convoco esta casa a começar a guerrear. Não, eu não vou orar sozinho, não. Porque se eu oro sozinho posso muito, mas tudo que ligares, se orarmos juntos, tudo poderemos na terra. Começa a cancelar a ação demoníaca naquela rua. Começa a amarrar demônios lá na porta agora. Começa a dizer, Jeová, quebra hoje aquele copo de cachaça. Apaga hoje aquela vela. Quebra hoje aquela maldição. Minha filha, estilhaça hoje aquela porta trancada. Rebenta tudo, varão. Rebenta tudo, varão. Maior que está conosco na terra. Guerreia, guerreira de Jeová. Guerreia, guerreiro de Jeová. Entra na batalha. Guerreia esta guerra. Eu só começo a orar daqui quando eu estiver guerreando daí. Eu já estou vendo o caixão quebrando no meio da igreja. Já tem laço de morte quebrando e cortando. Olha Deus abrindo porta onde não tem parede. Uma nova história será escrita a partir de hoje. Deus não te chamou para ficar cabisbaixo desse jeito. Tu foi chamado na beira do rio, varão. Deus tem promessa contigo na terra. Levanta a cabeça, quebra a tristeza. Bola para frente, vamos fazer a obra de Deus. Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco. Manda réu e se refalha. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Palavra que hoje nos lembra que mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio, o teu amor continua nos alcançando. E a tua presença não nos abandona. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está assistindo a essa transmissão aqui junto comigo. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E também essas pessoas que vão assistir depois que essa transmissão estiver salva aqui nas redes sociais. Toca no coração desse teu filho, dessa tua filha. Eu oro por essa pessoa que tem buscado ao Senhor e não tem ouvido respostas, não tem visto os milagres, não tem alcançado aquilo que ela tem buscado. Muitos aqui, ó Deus, estão cansados. Alguns pensam em desistir. Renove a esperança deles agora, Pai. Mostre para essa tua filha, para esse teu filho,
que o teu silêncio não significa ausência, não significa abandono, não significa rejeição, mas significa preparação. Assim como Jó perseverou, nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da tua graça, nos ajuda a descansar em ti. Assim como Jesus lá no Getsêmani, no seu momento de maior angústia aqui na terra, que o Senhor nos dê força, coragem e determinação para dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que clamam aqui por cura. Eu oro por casamentos que estão enfrentando crises. Restaura esse casamento, Pai. Não permita que essa família seja destruída. Que cada pessoa que faz parte dessa família seja alcançada pela tua graça. Encha o coração dessa irmã e desse irmão com a tua paz. Com a paz que nós não conseguimos explicar. A paz que excede o nosso entendimento. Que o teu Espírito nos dê consolo, nos dê força e esperança para continuar crendo. Em nome de Jesus, que no tempo certo, no tempo do Senhor, o teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena esperar no Senhor. Nós ainda te louvaremos. Nós ainda te louvaremos. Tira de nós, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda decepção. Eu apresento ao Senhor as pessoas que esperam por um milagre. Eu sei que Tu és um Deus de milagres e que o Senhor pode operar um milagre no tempo que o Senhor quiser. Mas se ainda não for o tempo do milagre, que o Senhor coloque paz no coração dele e no coração dela e esperança. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos. Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos.
Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos, Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então, esse Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que
que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.